Abra as Bíblias em Mateus, irmãos, capítulo 14, versículo 22, irmãos. Vencer é preciso, né, irmãos? A receita é simples, né, irmãos? É só prosseguir. É o que Jesus falou, né? Jesus, quando ele instrui os discípulos, lá em Mateus capítulo 10, ali ele fala das dificuldades que os discípulos iam passar, né? Ele expõe as dificuldades. Eles falam que os discípulos iriam entrar numa casa, por exemplo, e nem todos iam receber ele. Então, fala, se não receber, você sacode o pó e sai de lá. Ó, vão perseguir vocês, vão entregar vocês na mão das autoridades. Mas aí por fim ele diz, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por todas essas coisas, irmãos, nós vamos ter que passar. Isso aí é certo, não tem como correr disso aí. Não tem como fugir disso daí. A nossa fé tem que ser provada e aprovada, né, irmãos? Aqui em Mateus capítulo 14, o versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, separado, né? E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era de que forma, irmãos? Contrário. Irmãos, é dessa forma que os ventos vêm contra nós. Da mesma forma que o vento estava contrário ao barco onde os discípulos ainda estavam, assim também o vento ele vem contra nossas vidas. Isso aí também é certo, né, irmãos? Jesus já instrui a gente acerca disso. Aqui no versículo 25, ó. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E responderam-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmãos, até hoje os homens tentam andar por cima da água, né? Achando que é simples andar em cima da água. Não tem como andar em cima da água, irmãos. Ninguém conseguiu até hoje andar sobre as águas. E Pedro, ele andou sobre as águas. Pelo poder dele, irmãos? Não, pelo poder de Jesus. Ele andou sobre as águas. Aí diz aqui, ó, versículo 30, ó. Mas sentindo o vento forte, teve o que, irmãos? Medo. Pedro, né? Pedro sentiu o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, o que acontece, né, irmãos? Você vê que ele fala para Pedro, né? Homens de pequena fé. Por que pequena fé, irmão? Irmãos, porque não creu nele, né? Não creu no poder dele. Porque se Pedro tivesse confiado no poder de Jesus, ele não teria tido o medo. Então, o medo é contrário ao crer, né, irmãos? O medo é o contrário a confiar. Então, ou eu confio, ou eu tenho medo. Se eu tenho medo, a minha fé ela é pouca. É a prova clara de que a minha fé é pouca. Então, no meio da tempestade, em meio aos ventos, nós não podemos ter medo, nós temos que ter confiança, irmãos. A confiança, ela mostra o tanto de fé que nós temos. Ah, mas está tudo perdido. Não, não está tudo perdido. Aqui, se Pedro olhasse somente para o vento forte e olhasse para as águas, ele diria, está tudo perdido, ele ia afundar, irmãos, ele ia morrer ali. Mas ele falou, Senhor, salva-me. Né? Então ele clamou a Jesus ali. E aí Jesus fez a obra. E assim Jesus, irmãos, ele faz também em nossas vidas, né? Versículo 31, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E ali ele cura um homem, né, irmãos? Ali ele faz a obra. Então, mas vocês vejam que, irmãos, Jesus, ele está com a gente, né, irmãos? Ele está com a gente o tempo todo. Ele não se separa de nós, irmãos. Ele não se separa de nós. Então, Jesus, ele está no barco, nessa situação aqui, ele estava orando lá, não estava dentro, né, irmãos? Mas estava orando. Em outra situação, ele estava dentro do barco, estava dormindo, e os discípulos se desesperaram. Então, Jesus, ele sempre está atento a cada um de nós, irmãos. Sempre está atento. E nós temos que sempre confiar nele. Por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que o vento seja forte, por mais que venha vento, tempestade, chuva de pedra, pode vir tudo ao mesmo tempo, irmãos. Ou pode acabar uma situação e começar outra. Aí o cristão pode pensar assim, mas eu não tenho paz, né? Eu não tenho sossego. Termina uma luta, vem outra luta, termina uma luta, vem outra luta. E é assim mesmo, irmãos. E pode ter certeza de uma coisa: se termina uma luta e logo vem outra luta,
é porque o cristão ele pode suportar, porque senão não viria, irmãos. Porque a palavra fala que não vem tentação sobre nós, senão humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podemos suportar. Mas com a tentação, ele dá o escape. E as lutas que vêm contra nossas vidas, os ventos, as tempestades, elas vêm com uma tentação, irmãos. Para quê? Para nós desanimar, para a gente não crer, para a gente não ter confiança, irmãos, perder a confiança, para bater o medo. E quando bate o medo, aí o cristão já foi tentado, né? Porque o medo bateu e aí vai afundar. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Então nós temos que sempre confiar. Aqui em Atos, capítulo 27, irmãos, aqui vai mostrar uma outra situação, que Jesus não estava lá, mas o Espírito Santo ajudou, né, irmãos? Atos, capítulo 27, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo foi preso, aí colocaram ele num barco lá, né, irmãos? E ele estava sendo conduzido já preso ali, né? Atos, capítulo 27, versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio andradino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque o vento era contrário. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Aquínido, né? Não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Só nome difícil, né, irmãos? Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Irmãos, Paulo estava preso ali. Eles iam ouvir a Paulo, irmãos? De forma nenhuma, né? Eles não tinham Paulo como cristão, eles não tinham Paulo como homem de Deus até então. Então, com certeza, eles não iam ouvir a Paulo, né? Versículo 11, ó. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, e os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar ali. E soprando um vento sul, brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, né? Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Quer dizer, de qualquer jeito, ó, o mar levou eles, né, irmãos? Do jeito que quis, né? E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainada as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Quer dizer, começaram a jogar as coisas fora, né? E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos do mar a armação do navio. E aí eu pergunto para os irmãos, nesse momento, irmãos, não era para Paulo já estar desesperado? Era para ele estar desesperado, né? Se ele não tivesse confiança, se ele não... Porque até aqui, irmãos, o Espírito Santo não falou com ele, anjo nenhum falou com ele, até aqui ele estava ali no navio, somente no navio, preso. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto,
aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, imagine, irmãos, imagine um anjo chega para ele e fala assim, não vai acontecer nada com ninguém, é só perseverar aí no navio, vai em frente que não vai morrer ninguém. Só que aí, irmão, já se passou 14 noites e o negócio estava feio ainda. Então, Paulo podia dizer assim, pô, mas o Senhor prometeu e não cumpriu, porque o negócio continua feio, o negócio tá devagar, o negócio tá ruim, o negócio não tá bom. Eles estavam em desespero aqui ainda, né, irmãos? E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram à popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis o que, irmãos? Salvar-vos. Então Paulo entendeu, né, irmãos, perfeitamente que tinha que ficar no navio. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. É aquele barquinho lá, né, irmãos, que eles usam para sair, né, do navio. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçado a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa, a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outro em coisas do navio, assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvos. E depois aqui, né, irmãos, quando ele chega em Malta lá, aí a serpente pica ele, e aí quando a serpente pica ele, aí eles desacreditam que ele é um homem de Deus, acham que ele tem maldição sobre ele, porque a serpente picou ele, mas quando ele não morre, aí eles creem que ele é de Deus. Então vê que a mente do povo, irmãos, ela não é fixa numa coisa, né? O povo não tem entendimento, irmãos. Então o povo ele olha assim e fala, não, esse homem é de Deus por causa disso. Ah, não, não é de Deus por causa daquilo, e é assim. Mas aqui, irmãos, o que acontece é que você vê que a tribulação, ainda depois que o anjo falou para ele, falou assim, ó, se ficar todo mundo no barco, não vai morrer ninguém. Ainda assim, depois disso, o tanto de luta que ele enfrentou, irmãos. Então, os homens queriam sair, queriam fugir do navio. Depois, os homens queriam matar os presos. E assim. Então, os homens, eles querem fazer as coisas. E o cristão, ele está ali, irmãos. O cristão, ele está ali de que forma? Ele está ali firme. O cristão, ele não vacila. O cristão, ele toma atitude. Então, embora tivesse uma promessa ali de que não ia morrer ninguém, Paulo, ele é um homem de atitude. Ele vai lá e fala assim, não, pera lá, vocês têm que se alimentar. Se vocês não se alimentar, vocês não vão estar cuidando da saúde de vocês. Porque nem o fio da cabeça de vocês vai cair. Mas se alimentem, cuidem de vocês. Cuidem do corpo, né, irmãos? E aí eles foram lá e se alimentaram. E aí querem fugir do barco. Não, não fuja porque não vai dar certo. Aí depois quer matar os presos. Então, irmãos, é tribulação em cima de tribulação. Não é porque Jesus está no barco com os discípulos
que não vai ter vento, não vai ter tempestade. Não é porque Jesus está próximo que não vai haver a tempestade, não vai haver o vento. Não é porque existe uma promessa de Jesus que não vai haver vento, que não vai haver tempestade. Então as tempestades, elas vêm. Os ventos vêm. Só que o que não pode faltar, irmãos, nem para o apóstolo Paulo aqui nessa situação, nem para os discípulos naquela situação, o que não pode faltar é confiança. A hora que faltou confiança, aí as coisas acontecem. Aí sai errado, irmãos. Por quê? Porque falta confiança. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: aqui os dois alicerces, né, irmãos? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Assim também, irmãos, é uma árvore, né? A árvore, o que mantém a árvore é a raiz, né, irmãos? Se a raiz for boa, muito bem, né? Ontem estava aquele vento, né, irmãos, lá em casa, e aqui também estava, né, com certeza. Aquela ventania por todo canto, antes de ontem, antes de ontem. E aí, irmãos, a hora que eu olho nas árvores, irmãos, aquelas árvores, olha, a raiz é boa, porque senão tinha caído, viu? Que ventania, não é, irmãos? Que ventania. E assim também é a nossa vida, irmãos. A nossa vida tem que estar estruturada. Se não tiver, o vento ele vem, a chuva vem, a tempestade ela vem, irmãos. E nós temos que ter uma estrutura. E o que é a estrutura aqui? A estrutura aqui é a obediência, irmãos. Obediência. Aquele que ouve e pratica. Aquele que é obediente. Aquele que é obediente, ele tem uma estrutura. Aquele que é desobediente, aquele que ouve e não pratica, ele não tem estrutura. O vento vem e ele não consegue permanecer. Por quê, irmãos? Porque ele perde a confiança. Perde a confiança porque perde o ânimo, porque perde a fé. A fé fica abalada, irmãos. E aí não consegue suportar o vento. E nós temos, porque o vento, irmãos, ele vem de todo lado. O vento ele vem de todos os lados. De onde você menos espera, pode vir um vento. De onde menos espera. A luta, ela vem de onde você menos espera. Vem a luta. E ela vem, irmãos. A luta vem. Vem. E se você se corromper em meio à luta, você cai. Então tem que confiar em quem, irmãos? Em Jesus. É em Jesus. É Ele que está no barco. É Ele que está próximo do barco. É Ele que tem a promessa. Então é nele que nós temos que confiar. Não tem jeito. Pode se perder muitas coisas? Pode, irmãos. Pode. Pode sim. Jesus não falou que não ia se perder muitas coisas. Na guerra que nós estamos, vai se perder muitas coisas. Nas nossas vidas, irmãos, vamos perder muitas coisas. E vamos mesmo. E está escrito, não tem como correr disso. Não tem como. Vamos perder muitas coisas. Mas não podemos olhar para aquilo que está sendo perdido, irmãos. Naquele navio jogaram comida fora, jogaram os apetrechos lá do navio, jogaram tudo fora, irmãos. Com certeza jogaram roupa, jogaram muitas coisas de valor, jogaram fora ali. Mas o que tinha de mais valor era a vida. Então eles queriam poupar a vida deles. Então eles pouparam a vida deles, permaneceram ali e foram aliviando o navio. Irmãos, com a gente não é diferente. Vai ter situação que a gente vai ter que ver o que é mais importante. E o que for menos importante, muitas vezes, vai se perder mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. E a gente tem que olhar para Jesus e ver ele como o mais importante. Jesus é o mais importante. Não tem nada mais importante que Jesus. Não tem nada mais importante, irmãos, que a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi resgatada com o sangue precioso dele. Então não tem nada nesse mundo que possa ser mais importante que a igreja de Cristo. Porque ele é o cabeça da igreja, irmãos. Ele só vai ser o meu cabeça se eu fizer parte da igreja. Ele só vai ser o cabeça do irmão Everaldo se o irmão Everaldo fazer parte da igreja. A irmã Rosa só vai ter um cabeça se ela permanecer com a igreja. E é assim, irmãos. Então, na igreja está derramado todo o poder de Deus. Todo o poder de Deus está sobre a igreja. Então nós temos que crer mais e mais, confiar mais e mais. Irmãos, não importa se a tempestade dura 14 dias, 20 dias, um mês. Ela pode durar o quanto for. Enquanto tiver tempestade, vai ter que ter o poder de Deus sobre nossas vidas. O poder de Deus sobre nossas vidas para podermos vencer, não é, irmãos? Imagina que Jesus ele deixou os discípulos lá no barco, irmãos. O vento estava contrário e eles estavam no barco ali, Jesus estava orando. Na quarta vigília da noite, Jesus estava orando. Então passou muito tempo, irmãos, muito tempo para eles, para Jesus ir até o barco. Imagina o desespero desses discípulos no barco, né? E nós não podemos nos desesperar. Vamos orar?